Temos o mapa, Sol, Câncer na 12, Lua, Leão na... Puxa vida. Da segunda para a terceira casa. George Michael é cantor. Sol de 12ª casa. O indivíduo vai usar muito do tempo dele para analisar a questão do inconsciente. Por que ele tem certos pensamentos, certas emoções, certas sensações, e por que o que acontece ao redor dele marca ele de forma diferente das outras pessoas. A Lua Leão na casa 2 é a busca da segurança a partir do emocional. Na 3 é a tentativa de trocar conteúdo emocional na prática do dia a dia. Lembrando que Lua Leão é expressar-se, a troca ali é relativa. Temos o mapa, Sol, Câncer, casa 12, Lua, Aquário, 8ª casa. Hagar é romancista. Sol de 12, o indivíduo vai procurar identificar quais são o que compõe o conteúdo inconsciente dele. A origem do pensamento dele, a origem dos sentimentos dele, a origem das sensações dele, a origem de por que nele reflete de um jeito os acontecimentos que são, em tese, medianamente comparados normais, para ele é dimensionado. Então, é uma pessoa que passa bastante tempo introspectiva. A Lua de 8ª casa é a Lua do indivíduo que vai, primeiro, ter uma conexão com outras dimensões, outros planos de energia, outros graus de consciência. Sendo Aquário, isso é elevado a uma potência desproporcional. 2. Sendo Aquário, esse indivíduo vai reagir de uma forma exagerada. E tanto ele pode ser excessivamente expressivo como excessivamente depressivo. Porque essas conexões, como a gente não sabe trabalhar com isso, a gente vai aprendendo com o tempo, isso torna o indivíduo muito suscetível à variação de humor. E todo mundo sabe que Lua em Aquário ela tem uma variação bem forte. Temos o mapa, Sol, Câncer, 12ª casa, Lua, 6ª casa, Aquário, Iris Murdoch é romancista. Sol de 12 é aquele Sol introspectivo. O indivíduo vai vasculhar a origem dos pensamentos dele, das sensações dele, de por que os acontecimentos nele têm um efeito amplificado. A Lua de 6ª casa é a Lua do indivíduo que vai tentar trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho, mas vai ter dificuldade. Vai ser possivelmente lembrado pela dificuldade e mau humor. Dificuldade de fazer a troca de conteúdo emocional e pelo mau humor. Temos o mapa, Sol de 12, Lua em Câncer, Lua Gêmeos, 11ª casa. Sol de 12 é um indivíduo que é introspectivo, que vai analisar ao longo da vida toda os pensamentos que ele tem, as sensações que ele tem, as emoções que ele tem e que ele não consegue entender e nem controlar. A Lua na 11ª casa é a troca de conteúdo inconsciente junto às amizades, conversando. Vai ser várias amizades e com todas elas conversando muito. Temos o mapa, Sol, Câncer na casa 12, Lua Escorpião na 4ª casa, Cynthia Gregory é bailarina. Sol de 12 é aquele Sol introspectivo. O indivíduo vai utilizar bastante energia e tempo da vida dele, analisando o que ele passou ao longo da vida, os pensamentos que ele tem, os sentimentos que ele tem, as sensações que ele tem, não tem explicação. Ele vai usar muito tempo para ficar prestando atenção nisso. A Lua de 4ª casa em Escorpião sugere que a troca de conteúdo emocional
A tentativa vai ser a família, mas vai ser uma pessoa da família e não mais do que isso. Temos o mapa: Sol casa 12, Câncer, Lua Touro casa 11, Blaze estilista de moda. Sol na 12, o indivíduo vai fazer uma investigação boa parte do seu tempo, tentando identificar por que ele pensa o que ele pensa, por que ele sente o que ele sente, por que ele tem certas sensações que são inexplicáveis. A Lua na 11, ele tenta trocar conteúdo emocional junto às amizades. Temos o mapa Sol Câncer de casa 12, Lua Câncer de 11ª casa, Giorgio Armani, desenhista de moda. O Sol na 12 é aquele Sol introspectivo, em que o indivíduo vai gastar um bom tempo do dia dele e da noite também, analisando os pensamentos que ele tem, os sentimentos que ele tem, as sensações que ele tem, analisando o porquê que os acontecimentos ao redor dele afetam ele de uma forma diferente. A Lua na 11ª casa é o indivíduo trocando conteúdo emocional junto às amizades. Quando alguém nasce com esse Sol e Plutão junto, Mercúrio também, mas Plutão junto, ele cria... O Plutão, ele vai fazer com que o Sol, que gosta de se expressar, ele vai extrair deste indivíduo versões dele que estão no inconsciente. Temos o mapa Sol Câncer de 11ª casa, Lua Áries de 9ª casa. Brooke Adams é um escritor. Sol de 11ª casa, o indivíduo é muito vinculado às amizades. Possivelmente o indivíduo vai ter muitos amigos e vai ter até um caráter meio de proteção das pessoas, dos amigos, vai ficar muito acessível para aquelas pessoas, dos amigos que estão precisando de algum tipo de ajuda. A Lua Áries costuma afetar o indivíduo no sentido de envaretar, a pessoa se envareta. E aí então o Sol que quer cuidar das pessoas, dos amigos, uma Lua que se incomoda, então quer dizer, pegar a incomodação das amizades como se fosse sua vai ser meio natural. Outra questão, o humor do indivíduo vai oscilar bastante, porque a Lua, ela tem o caráter das fases, mas não deveria servir para brigar. Mas quando está em Áries, o indivíduo faz primeiro e depois ele para voltar para corrigir. Neste caso aqui temos um agravante que é Marte em Leão no ascendente. Então tem que ter cuidado, né? Temos o mapa Sol Câncer, 10ª casa, Lua Câncer, 10ª casa. Lindbergh, escritora. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ser reconhecido pelo nome e o sobrenome vai ser a profissão. A Lua é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional no exercício da sua profissão. Esse é um daqueles mapas que quem nasce com algo muito parecido com essa configuração vai ter alguns desafios, como por exemplo conciliar trabalho e família, porque vejam que tem Júpiter, Plutão, Marte, Netuno e Mercúrio na 10ª casa. É complicado. Temos o mapa Sol Câncer, 10ª casa, Lua Aquário, 5ª casa, Jerry Rubin, ativista. Sol 10ª casa, o indivíduo é conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome é a profissão.
A lua de quinta casa é o indivíduo que opta por fazer a troca de conteúdo emocional via relacionamentos leves, namoro. E Aquário sugere que a quantidade é grande e de pessoas diversas. Sol, Câncer, Lua, Touro, Frida Kahlo, ascendente Leão. Bom, quem nasce com Sol na 11ª casa em Câncer vai ter muitas amizades e vai tentar transformar essas amizades em numa família. A Lua em Touro na 10ª casa vai o lado emocional, a parte emocional do indivíduo colocado a serviço da sua profissão, da sua manifestação profissional. A Lua Touro costuma ser bastante ponderada, bem aspectada como está ali, equilibra o indivíduo, né? O que cria uma guerra dentro da pessoa é aquela oposição ali, Sol, Marte, Urano. Aquilo ali cria uma guerra dentro do indivíduo que sem limite, não tem limite para essa guerra. E o indivíduo tem que prestar bastante atenção, porque se for uma pessoa que vai ter filhos, ela vai precisar prestar atenção nos filhos, certo? Sol, Netuno na 11ª casa, as pessoas vão gostar do indivíduo sem saber por quê. O Júpiter ali junto, pois então, veja como é que é. O Júpiter e o Netuno aí sinalizam que o indivíduo vai ter uma repercussão muito grande. A oposição Marte com Urano o indivíduo vai ser popular, digamos assim, mas com muito histórico de contestação, né? Então, assim, Marte e Urano, pancadaria, batendo de frente com o Sol. Então, o indivíduo ele vai ter tudo isso, mas vai ter uma contestação violenta. O Sol, o ascendente Leão, dá para a pessoa vincular-se com ações artísticas. Sol, Netuno, a pessoa muitas vezes não... O Sol em Câncer com o Netuno junto, a pessoa não consegue enxergar com clareza o que está acontecendo ao redor. Ela é confusa. Quando a gente tem o Sol em Câncer, a Lua em Touro, os assuntos são relativamente harmônicos, porque a posição do Sol, com a distância entre os dois, ela não é de bater boca, é uma posição de complemento, certo? A distância entre o grau que o Sol habita e o grau que a Lua habita não é de desafio. Temos o mapa, Sol, Câncer, 11ª casa, Lua, Touro, 10ª casa, Frida Kahlo, artista simbólica realista. Sol na casa 11, a pessoa vai viver junto com as amizades como se fosse a família dela. A Lua de 10ª casa é a tentativa do indivíduo fazer a troca de conteúdo emocional a partir do exercício da sua profissão. Temos o mapa de Câncer, Sol, Câncer, Lua, Touro, Meryl Streep, ascendente Leão. Bom, o ascendente Leão, ele costuma dar para a pessoa a necessidade de comunicar através da arte, né? De se expressar através das artes, ou de uma liderança específica. O Sol em Câncer, na 11ª casa, a caminho da casa 12,
E a gente, quando pega um mapa que tem tão próximo assim, duas proximidades importantes. O Sol já na saída de Câncer para entrar em Gêmeos é uma coisa a ser analisada. E saindo da 11ª casa, entrando na 12. Então essa pessoa certamente vai ter um conteúdo. Primeiro vai ter muitos vínculos de amizade. Vai ser uma pessoa que vai se comunicar com muita gente, né? Vai se relacionar com muita gente. Vai ter momentos de profunda introspecção. Habita essa pessoa muitos personagens, muitos seres, né? Muitas versões dela mesma. O Sol entrando na 12. E a Lua em Touro dá um certo equilíbrio, né? Dá uma certa praticidade. Lembrando que essa Lua dela, ou de qualquer pessoa que nasce com essa configuração, ela está bem mal aspectada com o Plutão, trazendo pensamentos nada a ver. A pessoa está jogando carta, né, baralho com alguém e pinta um pensamento louco, completamente maluco. Isso colocado a serviço da arte é fantástico, né? Então temos uma pessoa com um envolvimento muito grande com amizades, momentos de profunda introspecção, necessidade de comunicar isso, utilizar a comunicação, a expressão para transformar isso em algo produtivo, essas percepções que ela passa a ter do nada, né, os insights. Lua na 10ª casa, em Touro, sabendo que o dono da 10ª casa é Áries, mas em Touro, significa que a pessoa vai ter uma carreira profissional sempre, assim, normalmente estável. Não precisa ser a pessoa... Não é que não precisa ser. Não será. Uma pessoa que vai ter um sucesso enorme hoje e esquecido amanhã. Não vai acontecer isso nunca. Uma pessoa que tenha esse aspecto, não. O Sol em Câncer, né, dá aquela influência familiar na história do indivíduo, né, na própria história do indivíduo. E aí, essa influência familiar operando em dois caminhos distintos. Um com relação às amizades. Então, possivelmente a família tinha muitas relações de amizade. 2. A família com os conteúdos dela, conteúdos emocionais, influenciando drasticamente a pessoa, influenciando presente junto com ela o tempo todo. O mapa que a gente vai analisar agora é o Sol e Lua em Câncer de 11ª casa. No caso aqui eu estou usando do Major Mann. Quando você nasce com o Sol e Lua na 11ª casa, você vai necessariamente se relacionar muito mais com as amizades. Pode até transformar as amizades como se fosse a família e vai lidar com as questões, no caso específico de Câncer, né? Sol e Lua em Câncer, os envolvimentos emocionais com as amizades como se família fosse. O lado bom das questões cancerianas são o fato de ter uma interpretação emocional, ou seja, são empáticos, tem uma sensibilidade boa. No entanto, a Lua em Câncer, ela dá uma variação para essa sensibilidade e interfere no humor. Então, muitas vezes o indivíduo que tem esse aspecto do Câncer, ele pode ficar à mercê de uma variação no humor dele por causas inexistentes, vamos colocar assim.
porque são resultado, porque inexistente. Porque são resultado de uma interpretação equivocada de algo que teria acontecido. Ele teria feito uma interpretação, só que isso, como tem uma cor emocional, tem um filtro emocional, isso adquire uma dimensão um pouco maior. O lado bom é que esse mesmo filtro dá a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. No caso do Jorge Armani, ele tem um ascendente leão que tornou ele extrovertido e permitiu a ele agir de uma forma mais extrovertida, de aceitar desafios maiores. Não é o caso do Sol Câncer e Lua Câncer, que prefere uma vida familiar mais equilibrada, no caso de 11ª casa, uma vida familiar entre amigos, para contrabalançar as suas necessidades profissionais, por exemplo. Você vai ter necessidade profissional? Vai, mas vai tentar lidar com questões como se família fosse. O canceriano tem isso. Quando ele está reforçado pelo Sol e Lua, isso acaba sendo um filtro intenso demais, que pode favorecer a pessoa a lidar com isso de uma forma adulta, equilibrada e saudável, ou não. Como nós não somos criaturas muito bem preparadas de uma forma geral, a gente acaba tendo uma leitura das questões do que acontece muito particular. E ao fazer isso, a gente se afasta da verdade. Então, o interessante nessa configuração Sol, Lua, Câncer, 11ª casa, é a relação de amizade. Vai ser uma relação rica, próspera, positiva. Evidentemente que no caso do mapa dele, do Giorgio Armani, ele tinha um problema ali consistente na rotina dele. Ele era profundamente complicado nisso. Por quê? Porque tem um Júpiter muito mal aspectado ali, trazendo um certo desconforto. Como o Sol e Lua em Câncer não qualifica o indivíduo como uma pessoa de bom humor, já não qualifica, o fato do Júpiter estar quadrado significa que estava sempre com um certo mau humor. Então tem que ficar atento para esse tipo de aspecto. Temos o mapa Sol, Câncer, isso mesmo, Arnaldo. Sol, Câncer, Lua, Áries, isso. Pode isso, Arnaldo? Pode. Manzini é o dono do mapa. Sol, Câncer, Lua, Áries. Sol de 11ª casa já caindo para dentro da 12. Então o indivíduo vai ter uma conexão com as amizades e sempre mais de uma ao mesmo tempo. Essa conexão com muita troca, com muita conversa, com muita troca de experiência, nada que tenha que aprofundar muito. E alguns momentos de reflexão, de isolamento para refletir. A Lua Áries sugere que o indivíduo vai, através da sua profissão, estabelecer contatos emocionais, que podem muitas vezes, ele pode expressar um comportamento de liderança porque ele sente a necessidade de fazer algo. Ele prefere mandar, digamos assim, aceitar o risco do que ser submetido a. Temos o mapa, Sol, Câncer, 11ª casa, Lua, Aquário, 7ª casa, Carl Lewis, atleta. Sol de 11 é aquele Sol do indivíduo que vai trocar conteúdo de vivência, vai procurar ampliar a vivência dele a partir da relação com as amizades e vai viver muito mais com as amizades do que com a família. A Lua de 7ª casa sugere que vai tentar fazer uma troca de conteúdo emocional no relacionamento, mas essa troca de conteúdo emocional no relacionamento não vai se efetivar ou vai se efetivar só temporariamente, porque
A Lua, no relacionamento em que envolve Aquário, pressupõe requisitos opostos, desconectos com relação a Câncer. A necessidade canceriana é uma, Aquário é outra. Então o indivíduo ele vai procurar algo num determinado lugar, esse algo ele vai obter por um tempo, vai terminar, ele vai ter que procurar em outro. Então não tem como encaixar.